Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Rita, faço parte de uma das empresas que compõem a Abimed. Em nome da Abimed eu gostaria de agradecer a todos a presença de vocês nesse evento. A Abimed tem um programa de treinamentos que ela oferece para suas associadas, e dentre os diversos treinamentos que nós discutimos seria interessante compor a agenda. Nós escolhemos esse como um dos treinamentos, na verdade, um dos treinamentos mais necessários para os membros de uma associação de indústria, né? Somos uma equipe de concorrentes, na verdade, que está aqui reunida para fins educacionais. Esse treinamento é um treinamento de ordem mais teórica, mas bastante prático do ponto de vista da aplicação. Isso não é um treinamento especializado, não é um treinamento focado para juristas ou especialistas da área de direito antitrust, é simplesmente um treinamento focado nas empresas, nos funcionários das empresas que trabalham no nosso ramo de indústria e que precisam utilizar os conhecimentos das leis de defesa da concorrência no seu dia a dia, nas suas decisões de negócio, nos seus encontros com clientes, com concorrentes, com parceiros de negócios, com cooperados. Então não é um treinamento que vá se aprofundar nos detalhes específicos da lei, então não é o que se espera hoje, mas é um treinamento que vai nos preparar para termos um embasamento teórico bastante bom do que nós podemos fazer e o que nós podemos fazer nas nossas práticas do dia a dia a fim de cumprir com todos os requisitos das leis de defesa da concorrência. Okay? Como nós estamos falando sobre concorrência, nós vamos iniciar, isso vai ser um ponto também tocado pelo nosso treinamento, nós vamos iniciar com uma das boas práticas da Abimed, que é a nossa declaração antitrust. Vocês vão ver entender no longo do treinamento o porquê dessa declaração, que ela é lida em todas as reuniões da Abimed que envolva a congregação, a reunião dos membros da Abimed, dos concorrentes desta indústria. Então, lendo um pouquinho a declaração, que ela deve ser lida em voz alta. Declaração antitrust da Abimed. Os participantes das reuniões na Abimed, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, declaram conhecer as restrições dos regulamentos antitrust. Assim, não serão discutidos acordos ou ações que possam afetar a concorrência no setor de dispositivos médicos ou qualquer outro. Esta proibição inclui a troca de informações sobre preços, taxas, coberturas, práticas comerciais ou qualquer outro aspecto competitivo da conduta operacional das empresas associadas da Abimed. Qualquer participante fica obrigado a alertar caso identifique conduta contrária a essa declaração, com o objetivo de prevenir e evitar qualquer discussão dos temas proibidos ou interditos. Então, assim, nós começamos sempre nossas reuniões com a nossa declaração antitrust e vocês vão entender ao longo do nosso pequeno curso de treinamento aqui o motivo dessa declaração ser lida. Então, iniciando agora nosso treinamento em si. Muito obrigado, Davi. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa agenda, o que cobre esse treinamento rapidamente. Então, eu vou falar um pouquinho para dar um pouquinho de contexto histórico. A minha ideia aqui nesse treinamento é que ninguém daqui pode se iludir que um treinamento de 1h30, 2 horas vai sair um especialista em antitrust. Porém, eu espero que todos que participem desse treinamento saiam daqui com uma ideia muito clara, um pouquinho do contexto histórico, como surgiu essa questão do antitrust. E por que no mundo moderno nós temos leis que protegem a concorrência, né? É função então da gente conhecer isso como operadores dentro do nosso mercado. Falar um pouquinho dos conceitos básicos, ou seja, quais são os principais conceitos que nós devemos ter para entender o funcionamento não só das leis antitrust, como também das autoridades que defendem os princípios da lei de defesa da concorrência, como por exemplo o CADE. Um pouquinho da estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC, o que são atos de concentração econômica, que é um conceito bastante importante, principalmente o que são as condutas anticoncorrenciais, ou seja, as condutas que devem ser evitadas internamente nas empresas e também na interação das empresas com seus clientes, fornecedores e concorrentes, o mercado em geral, enfim. Tá? As relações queria pontuar também alguns tópicos específicos sobre a relação com os concorrentes, que é o caso das nossas interações aqui junto às associações de indústria, clientes e fornecedores e também nosso comportamento nas associações de indústria.
falar um pouquinho sobre compartilhamento de informações com os concorrentes, ou seja, o que pode, o que não pode. E aí eu queria também terminar a nossa parte teórica do treinamento falando um pouquinho sobre o que se pode ser feito em termos de um programa de compliance relacionado ao direito concorrencial, ou seja, qual deve ser o foco de um programa de compliance relacionado com o antitrust. E abrimos no final para perguntas e respostas. É uma agenda extensa, gente, então eu tentei compactar aqui em 2 horas o máximo de informações possíveis para a gente cumprir um programa que dê uma formação básica boa em vários aspectos. Então eu vou pedir para vocês uma gentileza. Apesar disso, eu coloquei também um tempo específico para perguntas e respostas para a gente ter um pouco de debate, para vocês clarearem as dúvidas que certamente vão surgir durante a discussão dos temas. Então eu solicitaria para vocês que, por favor, anotem as perguntas de vocês e não deixem de fazê-las, mas a gente vai abrir uma sessão final de perguntas e respostas. Então eu pediria que vocês guardassem suas perguntas para o final da apresentação, para que a gente possa discorrer sobre todos os temas e não deixe de cumprir com nenhum dos temas que são todos importantes para o nosso treinamento, ok? Muito obrigado. Então, iniciando os temas. Falando um pouquinho sobre o mercado da livre concorrência. Em teoria, o mercado em que ocorre a livre concorrência é o mercado mais eficiente ou mais vantajoso, tanto do ponto de vista de inovação, tecnologia, para os concorrentes e agentes econômicos desse mercado, como principalmente para os consumidores. Então, em tese, o mercado em que reina a livre concorrência é um mercado mais eficiente. Daí a importância da livre concorrência. Entretanto, algumas empresas ou alguns agentes econômicos podem se sobressair pelo seu tamanho, pelo seu poder dentro do mercado, e pode gerar algumas distorções nesse mercado. Então existe também uma função importante do Estado enquanto regulador desse mercado para proteger a livre concorrência e evitar que os agentes econômicos que fazem parte desse mercado exerçam algum tipo de excesso em função do seu tamanho ou do seu poder econômico dentro do mercado. Então, assim, a concorrência é fundamental para o bom andamento da economia. Porém, justamente para protegê-la e para criar um mercado mais regulamentado sobre como nós devemos agir em termos de defesa da livre concorrência, é que existe então o papel do Estado. Então, as leis de defesa da concorrência, tuteladas pelo Estado, pelos governos, surgem justamente para isso, para promover a livre concorrência, enquanto coíbem as ações que são prejudiciais a essa mesma livre concorrência por parte de alguns agentes econômicos que possam desenvolver um poder exagerado no mercado. Então, esse é o contexto do nosso treinamento. O antitrust, entenda-se antitrust pelo conjunto de leis e regras que são criadas pelos governos para que sejam impostas ao mercado, tenham o seu cumprimento imposto ao mercado, tem, na verdade, 2 funções que se complementam. A primeira é a função que eu diria que é mais de vigiar, de regulamentar e de impor e punir quem não cumprir essas regras, que é a função de limitação ao exercício abusivo da livre iniciativa. E não se preocupem com a especificação do que se entende por exercício abusivo, porque isso vai ser abordado aqui nesse treinamento. Tá? Então cabe ao antitrust evitar esses abusos, mas também cabe promover um ambiente em que o mercado possa se desenvolver de uma forma mais eficiente, através da redução dos custos, através da prática de preços justos, através do desenvolvimento e o fomento à inovação e o desenvolvimento dos mercados. Queria falar um pouquinho sobre as origens do direito concorrencial, não só no mundo, como também no Brasil. O que a gente chama, tradicionalmente, o termo técnico da origem do direito antitrust é a matriz antitrust global. Né? Entende-se que a matriz do antitrust surge nos Estados Unidos, que é um país de origem bastante liberal e que sempre se preocupou muito com o livre comércio. Então, as primeiras regras que surgiram no mundo que regulassem a atuação dos agentes econômicos no mercado surgiram nos Estados Unidos, e a finalidade naquele mercado, com as primeiras leis, as primeiras regras, os primeiros fundamentos do antitrust eram justamente proteger o livre comércio. Posteriormente, e a gente está falando aqui basicamente de século XX, tá? Isso nasceu nos Estados Unidos e começou a ter uma influência muito grande no pós-guerra. Então o antitrust, da maneira mais forte como ele surgiu basicamente se desenvolveu mais, digamos, após o pós-guerra. Né?
E tem algumas coisas que alavancaram o desenvolvimento do antitrust. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, a realidade histórica que nós tínhamos era de uma Europa destruída. Então a Europa, para se erguer economicamente, e existia também um interesse político por parte dos Estados Unidos para reerguer a Europa como uma barreira ao avanço do mundo comunista, do outro polo do mundo, que seria a União Soviética. Então existia um interesse dos próprios Estados Unidos para erguerem a Europa Ocidental. A fim de que isso ocorresse, os países componentes da Europa Ocidental precisavam partir para algum tipo de programa de integração. E que foi de onde surgiu o mercado comum europeu e posteriormente a comunidade europeia como conseguimos hoje, como conhecemos hoje. Então, inicialmente uma unificação de ordem mais econômica para reerguer as economias dos países, partindo posteriormente para uma integração muito mais ampla que envolve aspectos também políticos e de cidadania. A necessidade de unir os países fez com que surgisse a necessidade concomitante de leis e regulamentos que protegessem, que por um lado derrubassem certas barreiras burocráticas e econômicas para a integração, mas que por outro lado também pudessem coibir os excessos cometidos contra a livre concorrência. Então, nesse ambiente político do pós-guerra na Europa, é que se desenvolveram também várias outras legislações antitrust na Europa, que se espelharam muito ou que tomaram muito como exemplo a legislação existente antitrust, a legislação que já existia na época nos Estados Unidos. Então, desse ponto de vista, até do ponto de vista jurídico, a gente pode dizer que houve uma grande semelhança entre as leis europeias que surgiram no pós-guerra e as principais leis que surgiram nos Estados Unidos até previamente ao pós-guerra. Posteriormente, nós vimos em outras regiões do mundo o mesmo fenômeno de blocos regionais surgindo. E geralmente, com esses blocos regionais, também houve iniciativas de promoção à livre concorrência. Então essa é a matriz histórica, é o passado histórico das leis de defesa da livre concorrência, ou como nós conhecemos, leis antitrust. Falando um pouco do Brasil, e aqui para quem é um pouquinho mais maduro, experiente como eu, vai se lembrar bem, nós não acompanhamos tanto essa onda antitrust do pós-guerra. O nosso movimento foi um movimento um pouco diferente, né? Nós podemos dividir entre o pré-década de 90 e o pós-década de 90. E quem viveu isso já adulto, essa fase, lembra muito bem do governo Collor e de toda a situação política que nós enfrentamos na década de 90. Então, na década de 60, 70 e 80, eu diria que no pós-guerra o Brasil entrou na sua grande fase industrial. É principalmente no pós-guerra em que o Brasil se lança à sua fase de industrialização, promovida pelos governos, principalmente também pelos governos militares, e ela tinha alguns pressupostos. Por exemplo, o primeiro pressuposto era que nós tínhamos uma forte proteção da economia popular, né? Existia uma política que antes do pós-guerra tudo que havia no Brasil, eletrodomésticos, automóveis, era tudo importado. Então os governos militares instituíram aquela política de substituição das importações. Ou seja, o mercado se fechou, as importações, e as indústrias aqui elas tinham a finalidade específica de produzir tudo que fosse necessário ao mercado de consumo brasileiro internamente. Era um mercado extremamente fechado. Então esse era um dos pressupostos, que é a economia popular, né, o mercado nacional em substituição às importações, e também o controle de preços, né? Quem viveu aqui os diversos planos que teve de econômico sabe que o tabelamento de preços no Brasil é uma prática que se repetiu várias vezes e que foi muito comum nessas décadas de 60, 70 e 80. E também a figura do Estado empresário. E aqui, apesar disso ter causado algumas consequências de ineficiências ao longo dos anos, mas a gente tem que entender um pouco o contexto histórico, né? A gente saiu de um Brasil rural, agrário, e queria ir para um Brasil industrial, né? E assim, não existiam empresários e recursos suficientes para poder fazer esse salto de industrialização. Então, o grande investidor, o grande fomentador da indústria inicial do Brasil foi o Estado, né? Então, assim, o Estado era o grande empresário, ele que incentiva a criação de várias indústrias nacionais e também aos grandes monopólios que nós tínhamos no Brasil, né? O monopólio do petróleo, da mineração, enfim, nós tínhamos vários monopólios que algumas características continuam persistindo, né? O Estado, o empresário, ele estava presente em vários setores da economia. No setor de infraestrutura, no setor financeiro, no setor de petróleo, no setor de transportes, o Estado estava presente e isso começou a mudar. Isso mudou a partir da década de 90. A década de 90 ela marca a abertura não só política do Brasil, com a nova Constituição Federal e com os governos civis,
né, com o abandono dos governos militares. E também marca uma abertura econômica. Quem aqui, bom, muitos daqui devem se lembrar do governo Collor, que fez algumas declarações bastante polêmicas. Nossos carros são umas carroças, e algumas das primeiras importações que eles permitiram foi justamente a de automóveis, né? E foi aí que surgiu a abertura para o mercado global. E aqui surgiram também as nossas primeiras leis, tá? A primeira lei que o Brasil teve, a primeira lei antitrust, ela data de 1991. É a Lei 8158 de 91. Tá? Ela foi seguida, que é a lei antitrust, que já cria os órgãos de vigilância da defesa da defesa da concorrência, e várias leis, vários conceitos básicos são adotados pelas matrizes antitrust do mundo inteiro. Ela foi aprimorada pela lei número 884 de 1994, que é uma lei antitrust aprimorada, baseada na lei anterior, e que ela traz a autonomia. Ela traz dois aspectos interessantes historicamente. Ela dá autonomia ao CAD, que hoje o CAD é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça. Então traz autonomia ao principal órgão regulatório, né, o principal órgão vigilante da lei antitrust, que é o nosso CAD. E ele também cria a análise preventiva, aspectos preventivos da lei antitrust, né? Ou seja, o CAD passa a ter como uma das suas atribuições a análise dos atos de concentração econômica, que nós vamos estudar ao longo desse treinamento. E, finalmente, a lei mais recente, que é a Lei 12529 de 2011, que é a nova lei antitrust, ao qual nós também nos referiremos agora em breve. Falando um pouco da lei vigente, que é a última lei, que é a nova lei antitrust, que é a Lei 12529 de 2011, quais são as principais alterações dessa lei em relação à lei anterior? Primeiro, basicamente são medidas que atribuem mais agilidade ao processo de análise dos atos de concentração pelo CAD. E foram criados também os órgãos especializados que fortalecem a sua atuação. A Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. Tá? A Superintendência Geral, basicamente, é o órgão do CAD que atua na investigação. Ela faz a apuração das práticas anticoncorrenciais. E o Departamento de Estudos Econômicos faz análise de origem técnico-científica. Essa análise prévia dos atos de concentração econômica é uma novidade da Lei 12529. A obrigatoriedade de análise de atos de concentração econômica já estava presente na lei anterior, porém essa lei foi aprimorada dizendo que essa análise tem que ser prévia, ou seja, não é que você apresenta um protocolo entre as indústrias dizendo que você vai, por exemplo, fazer parte de uma fusão de empresas. Você vai levar a cabo uma fusão de empresas. E você só protocola e a fusão está automaticamente aprovada. Agora, pela nova lei, você é obrigado a apresentar esse protocolo previamente e essa fusão só é autorizada após uma análise prévia. Tá? Existem condições particulares. Os membros que vão executar, por exemplo, esse ato de concentração econômica, existe um limite mínimo de faturamento, ou seja, uma das empresas que é, no caso, a adquirente, a principal empresa da fusão, etc., ela tem que ter um faturamento bruto relativo ao seu ano fiscal anterior de pelo menos 400 milhões de reais. Tá? E a outra parte, também um detalhe, a parte que vai ser adquirida, por exemplo, ela tem que ter um faturamento, uma das partes tem que ter pelo menos 30 milhões de reais. Então existem limites mínimos que o CAD, a lei entende, que são limites que devem afetar a concorrência como um todo do mercado, e que, então, esses casos devem ser analisados previamente pelo CAD. Essa análise prévia, ou seja, não pós-facto, mas prévia, é uma das grandes alterações da nova lei antitrust. Passando agora um pouquinho, que a gente já deu um pouco do histórico e o contexto do conteúdo da lei, eu queria frisar para vocês alguns conceitos básicos. E antes de começar esses conceitos que são mais básicos, deixa eu passar para o slide seguinte, eu volto, que tem 3 conceitos aqui, gente, que eu gostaria muito que a gente prestasse atenção a eles. Por quê? Porque são esses conceitos que embasam como o CAD vai atuar. São esses conceitos que embasam o que a gente pode ou não pode fazer, basicamente. São esses 3 conceitos que fazem, principalmente, com que a gente entenda toda a lei antitrust. Então, eles são fundamentais para que a gente entenda uma conduta abaixo desses conceitos, pode ser aceitável ou inaceitável, dependendo de como eles se enquadram, essa conduta se enquadra de acordo com esses conceitos. Então é fundamental a gente entender com muito cuidado o que está escrito aqui, depois eu vou voltar aos outros conceitos. A ideia minha de colocar alguns conceitos fundamentais aqui
Eu sei que pode não ser a prática mais agradável, pode ser um pouco mais monótono, mas é fundamental que a gente tenha alguns conceitos em mente para poder entender quais são as práticas anticoncorrenciais, por que elas são ditas anticoncorrenciais, por que elas são proibidas, qual é a lógica do pensamento da lei e dos órgãos, como o CADE, que aplica a lei antitrust. Então, indo diretamente para as práticas, mercado relevante. O mercado relevante ele é estabelecido para bens ou serviços, e ele é baseado em dois subconceitos, né? O mercado relevante do bem ou serviço e o mercado relevante geográfico. Então, depois que você estabelece qual é o mercado relevante do bem ou serviço e qual é o seu escopo geográfico, você pode definir: este é o mercado relevante, é neste mercado que eu atuo, é este mercado que me interessa e é este mercado que vai ser analisado para fins de aplicação dos conceitos da lei antitrust. Tá? O que é o mercado relevante do bem ou do serviço? Imagine o conceito de utilidade para o consumidor. Um bem relevante é todo aquele bem que satisfaz uma necessidade específica do consumidor e que pode ser intercambiado por outros produtos ou serviços. Ou seja, se você tem um produto que pode ser intercambiado por outros, esse é teu bem relevante, teu mercado relevante. Por exemplo, conservação de alimentos no lado do consumidor é feito através da geladeira. Então, qual é a necessidade que é atendida através de um equipamento que nós chamamos de geladeira? A necessidade é a conservação de alimentos a frio. Tá? Qualquer geladeira pode se prestar, então, a atender essa necessidade. Então, o mercado relevante é o mercado de geladeiras. Para a necessidade específica, qualquer geladeira de qualquer empresa, de qualquer indústria, elas estão todas comparáveis entre si. Veja que a geladeira exerce uma função diferente, por exemplo, do freezer ou do embalador a vácuo, que também pode exercer um papel de conservação de alimentos. Então, o bem é essencialmente aquele produto que atende a uma necessidade específica e que tem, portanto, várias criações de empresas aí para atender aquela necessidade. Tudo que é intercambiável entre si é um bem daquele mercado relevante. Ou seja, aquilo que você produz ou o serviço que você fornece. Tá? Esse é o mercado relevante do bem. E o escopo geográfico, o mercado relevado geográfico, é em que área de atuação aquele bem ou produto é comercializado. Qual é a área em que os concorrentes atuam? De que mercado você está falando em termos de geográfico, espaço geográfico? Então pode ser o Brasil, pode ser a região sudeste, pode ser um determinado município. Se você tem uma indústria que atua, por exemplo, com geladeiras e que vende para a região sudeste, o seu mercado relevante é o mercado de geladeiras na região sudeste. Então, quaisquer análises que você venha a sofrer como indústria por uma entidade de defesa da concorrência como o CADE, vai se restringir a esse mercado relevante, o mercado de geladeiras dentro da região sudeste. Esse é o seu mercado relevante. Ok? Um outro conceito que é muito importante é o poder de mercado. Poder de mercado é a capacidade que alguns agentes econômicos, pessoas físicas ou jurídicas, têm, de tão forte que são pela sua posição e características, de poder manter seus níveis de preço em patamares relativamente altos durante um preço consistente, sem sofrer reações do mercado. Ou seja, o poder dessas empresas é tal que elas têm, aspas, a capacidade de ditar os preços, mesmo que em patamares mais elevados que a média da concorrência. Isso é dito, então, o poder de mercado. Está ligado ao poder econômico da empresa, do agente econômico, e está ligado com também a política de precificações, esse conceito. E um conceito bastante relevante, e talvez seja o mais relevante dos três, é o conceito de posição dominante. Posição dominante é uma posição usufruída por uma determinada empresa que a permite tomar decisões estratégicas sem levar em conta os concorrentes ou o mercado em que ela atua, até mesmo os consumidores. Ou seja, o poder da empresa é tal que ela dita tendências naquele mercado relevante em que ela atua. Pode ser políticas comerciais, pode ser preços ou outros aspectos. Essa é a questão do poder dominante. E por que posição dominante, perdão? E por que mercado relevante, posição dominante ou poder de mercado são conceitos importantes? Porque quando sua empresa precisar ser julgada, por exemplo, por alguma prática comercial que ela pratica, ou precisar executar algum ato de concentração, o pedido ou a investigação
ou a análise vai ser feita em cima desses quesitos. Ou seja, sua empresa tem uma posição dominante no mercado? Porque se ela tem, ela sofre um escrutínio do CAD muito mais forte. Se ela não tem uma posição relevante, o ato de concentração que sua empresa possa praticar deixa de ter relevância. Ou seja, uma coisa que eu já ouvi de um professor de faculdade que é muito interessante é o seguinte: não confundam. A lei de defesa da concorrência é a lei de defesa da concorrência, não dos concorrentes. Ou seja, o que a lei procura proteger é o ambiente concorrencial, é o mercado em que as empresas atuam, né? E não os concorrentes de forma individual. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se sua empresa tem o poder de afetar o mercado, certas práticas dessa empresa se tornam mais visíveis e podem sofrer algum tipo de sanção. Agora, se a sua empresa não tem posição dominante e não pode afetar o mercado, mesmo que as práticas utilizadas tenham uma classificação dentro da lei, elas não necessariamente serão prejudiciais à concorrência. Portanto, não necessariamente elas serão relevantes para aquela análise. Então, passando para esses conceitos mais básicos do slide anterior, o que é ordem econômica? Ordem econômica são todo aquele conjunto de princípios que são fixados na Constituição Federal para a atuação dos mercados. Ou seja, o princípio da livre concorrência, por exemplo, é um dos princípios que compõe a ordem econômica nacional. Tá? O que é agente econômica? Qualquer pessoa física ou jurídica que atua na atividade econômica do país. Você pode falar de uma empresa, de uma corporação, de um conglomerado, mesmo do Estado. Qualquer entidade, pessoa física ou jurídica que atue no mercado é considerado um agente econômico. Livre concorrência é um princípio constitucional que estabelece que a concorrência não pode ser restringida por nenhum dos agentes econômicos que compõem o mercado, por deterem mais poder no mercado. O que é uma conduta anticompetitiva? É qualquer ato praticado por qualquer agente econômico que vise a restringir a livre concorrência, dominar o mercado ou exercer sua posição dominante de forma abusiva. Vocês vejam que nessa questão, até nessa questão de conduta anticompetitiva, já surgem os conceitos que eu falei de mercado, de posição dominante e de ofensa à concorrência, né? Por exemplo, aqui o conceito que ele fala é que a conduta anticompetitiva é aquela que são atos adotados por agentes econômicos com o objetivo de restringir a livre concorrência, dominar um mercado relevante, então aqui o conceito de mercado relevante que eu citei, ou exercer de forma abusiva sua posição dominante. Ou seja, uma conduta é considerada anticompetitiva dependendo daquele também que atua ou que adota aquela conduta. Defesa da concorrência, né? São todas as políticas, leis e medidas que objetivam a garantir a livre concorrência do mercado. E monopólio é uma situação em que existe apenas um fornecedor num dado mercado relevante. Lembrando que o mercado relevante é não só o mercado daquele bem ou produto, mas também uma área geográfica. Então você pode ter vários monopólios do mesmo produto no mesmo território nacional. Você pode ter um monopólio no Sudeste, um no Centro-Oeste, um no Norte. A questão de conceito de monopólio envolve também a área geográfica de atuação daquele monopólio. Falando um pouquinho do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, ele está composto por alguns órgãos. Tá? Então os principais são o SBDC, que é composto pelo SEAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, e o CAD, que é uma autarquia também federal, mas que está ligada ao Ministério da Justiça. Tá? O CAD é composto, por sua vez, por 3 órgãos. Tá? O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. A gente vai detalhar rapidamente o que cada um deles faz. Tá? O SEAI, ele basicamente é um órgão de apoio ao governo federal, que analisa as políticas econômicas, ele analisa propostas de revisão legislativa, revisão de leis, políticas econômicas adotadas pelo governo, política tarifária sobre setores específicos da economia e estudos, enfim, ele faz estudos específicos de setores industriais a fim de garantir decisões, subsidiar decisões que são tomadas pelo governo. É um órgão consultivo, é um órgão de apoio ao governo federal. Tá? Já o CAD, ele na verdade é a entidade que opina não só pelas investigações ou por qualquer assunto de ordem concorrencial, em última instância. Ele tem 3 funções principais. A primeira função é preventiva, ou seja, aquela questão da análise prévia dos atos de concentração econômica, nada mais é que uma atuação preventiva do CAD para evitar que os atos de concentração econômica resultem em prejuízos para a livre concorrência do mercado.
Ele tem também uma função repressiva, na medida em que ele investiga, julga e reprime, sanciona os atos que diferem a livre concorrência no Brasil por parte das empresas ou outros agentes econômicos, e também uma função educacional na medida em que divulgam as leis de defesa da concorrência, programas educativos, cartilhas, treinamentos, etc. Tá? E o CAD é composto, como eu disse, por aqueles 3 órgãos, que são basicamente um órgão investigativo, um órgão judicante ou de julgamento e um órgão de estudos ou um órgão mais de ordem mais científica. Tá? O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica é o órgão judicante, o órgão, digamos, é o tribunal do CAD, que julga todos os casos que estão sendo investigados. A Superintendência Geral é o órgão que investiga os casos que são propostos, os casos que são colocados para o Tribunal de Defesa Econômica. E, por final, o Departamento de Estudos Econômicos é o departamento que faz todos os estudos setoriais, os estudos técnicos no âmbito do CAD. Eu queria mostrar para vocês também um pouquinho sobre o que são os atos de concentração econômica. A gente fala tanto que o CAD pune atos de concentração econômica que resultem num prejuízo para o ambiente concorrencial, mas o que são exatamente esses atos de concentração? De acordo com a lei atual, que também repetiu que já constava da lei anterior, os atos de concentração alguns exemplos de atos de concentração econômica são fusão de 2 ou mais empresas, aquisição do controle de uma empresa, incorporação de uma empresa e celebração de contatos associativos, consórcios, joint ventures. Eu vou passar por cada um deles, isso é uma coisa bem de advogado, né? A questão de direito empresarial, mas eu vou tentar explicar cada uma das categorias porque elas têm ligeiras diferenças entre si. Então, primeiro, fusão de 2 empresas. A fusão ocorre quando você tem 2 empresas que criam uma terceira diferente das duas anteriores. Então você tem uma empresa A que faz uma fusão com uma empresa B, criando uma empresa C. Essa empresa C ela tem uma personalidade jurídica diferente de A e B. Ou seja, A e B deixam de existir e passa a existir a empresa resultado da fusão, que é a empresa C. Obviamente, a empresa C tem um poder de mercado muito superior ao da empresa A e da empresa B isoladamente. A aquisição ou controle é um pouco diferente. Em geral, uma empresa de maior porte, a empresa A, ela adquire a empresa B. Ao ela adquirir a empresa B, ela adquire o controle, geralmente o controle acionário dessa empresa. A empresa B não deixa de existir, mas ela passa a ser controlada pela empresa A. Então, obviamente, em termos de política comercial e de poder no mercado, o conjunto empresa A e a empresa B controlada se torna mais forte do que as 2 empresas anteriormente existentes. Tá? O terceiro caso é a incorporação. Na incorporação, a empresa A ela compra totalmente a empresa B, ela adquire todos os ativos da empresa B que deixa de existir. Então isso é uma incorporação. E por final, a celebração de contratos associativos, consórcios ou joint ventures, que pode ser por motivos específicos. Por exemplo, 2 empresas se unem, 2 empresas A e B se unem por meio de um contrato associativo para fins de produção, para fins de juntar forças para melhorar o seu sistema de distribuição. Enfim, pode ter vários motivos, ou de pesquisa, pode ter vários motivos pelos quais 2 empresas celebrem um contrato associativo. Nesse contrato, as empresas não perdem a sua individualidade, mas dependendo do aspecto, elas podem sim vir a ter um poder superior face ao mercado, e por isso que esses atos são bastante também verificados pelas autoridades de defesa da concorrência. Tá? Aqui, novamente, o que eu já havia mencionado, a grande novidade da lei antitrust atual é que ela prevê que esses atos de concentração devam passar por uma prévia aprovação do CAD, dadas algumas condições. Se, por exemplo, no caso da nossa fusão, 2 empresas, empresa A e empresa B, se pelo menos uma das empresas, geralmente, claro, a maior, a adquirente, tiver um faturamento bruto anual superior a 400 milhões de reais, necessariamente para fazer esse ato de concentração, essa fusão, ela deve protocolar o seu pedido para análise do CAD. E só vai ser realizado se o CAD der sua aprovação. O CAD tem 240 dias para exercer essa análise, dar o seu aprovado ou reprovado, após o protocolo de petição das partes que vão realizar a fusão. Tá? Então esses são os famosos atos de concentração econômica.
E aqui, tá bom, mas por que um ato de concentração econômica pode ser, ele deve ser estudado previamente e aprovado? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você tem uma indústria moveleira. E essa indústria moveleira, ela tem o seu mercado relevante. O bem relevante desse mercado relevante são móveis. E essa indústria, ela atua, digamos, numa região, no estado de Minas Gerais, por exemplo. Ou um estado teórico, genérico qualquer, só para fins de exemplo, tá? E ela resolve fazer um ato de concentração, aqui no caso vai ser, no meu exemplo, é um ato de concentração vertical. Essa indústria, ela compra o seu fornecedor de madeira e a finalidade é garantir uma maior eficiência. Essa indústria, em adquirindo o seu fornecedor, ela consegue colocar no mercado produtos de uma qualidade mais controlada a preços mais competitivos. Então, aparentemente, existem sim, de fato, exemplos em que um ato de concentração econômica possa levar a uma vantagem para o mercado e principalmente ao consumidor. Então, por que os atos de concentração econômica que nós estudamos no slide anterior devem passar pelo crivo de uma autoridade de defesa da concorrência como o CADE? Porque há situações em que esses atos podem, ao contrário, levar a um prejuízo da livre concorrência no mercado. Então, por exemplo, se você imaginar um mercado relevante em que você tenha poucos players, poucos atores atuantes, em uma região geográfica mais restrita, imagine, por exemplo, que essa indústria moveleira é uma das 3 indústrias que atuam num determinado mercado, num determinado escopo geográfico, e que ela adquire o único fornecedor de madeira da região. Isso é um ato de concentração que seria inaceitável, porque ela estaria restringindo o acesso à matéria-prima dos seus outros 2 concorrentes. Então, não necessariamente os atos de concentração econômica geram eficiências que vão beneficiar os consumidores e promover a concorrência do mercado. Às vezes são atos prejudiciais. Por isso que esses atos, às vezes não, em regra, são analisados pelas autoridades de defesa da concorrência. E eu gostaria agora, nos próximos slides, mostrar para vocês quais são os tipos de concentração econômica. Quando você fala um ato de concentração econômica, quais são os tipos que podem existir? E aí, basicamente, nós temos 3 tipos de concentração econômica. A concentração horizontal, a concentração vertical e o conglomerado. Tá? A concentração horizontal refere-se à aquisição de seus concorrentes. Daí o nome horizontal. Você está falando de um único mercado relevante. Por exemplo, mercados de geladeira. Uma grande indústria que produz geladeiras, ela vai fazer o quê? Ela vai comprar todos os seus concorrentes no mercado, ou vários concorrentes do seu mercado. Isso é um ato de concentração horizontal. Você fala de um mesmo mercado relevante. Ao contrário, temos a concentração vertical, em que você tem um determinado agente econômico, uma indústria, por exemplo, adquirindo outros agentes da sua cadeia de produção. Então, podem ser seus clientes ou seus fornecedores, por exemplo. Então, uma indústria que adquire, por exemplo, os seus distribuidores, que são clientes, fazem parte da sua cadeia de fornecimento. Tá? Isso é um ato de concentração vertical. Ou quando uma determinada indústria adquire os seus fornecedores, os provedores de insumos daquela indústria. Também é um ato de concentração vertical. E os conglomerados aqui ocorrem quando um determinado agente econômico adquire outros agentes econômicos que não têm relação com aquele mercado em que ela atua especificamente. Um exemplo que eu poderia citar é algumas indústrias automotivas que adquirem bancos e financeiras para facilitar o acesso a crédito de seus consumidores. O mercado financeiro, em tese, não tem nada a ver com a indústria automotiva, mas esse tipo de aquisição, na verdade, pode criar um conglomerado. Tá? Então, esses são os 3 tipos de concentrações econômicas. E os atos de concentração econômica, quer dizer, quando uma autoridade como o CADE analisa um ato de concentração econômica, esses atos entre empresas, por exemplo, o que ele vai buscar é justamente quais são os efeitos daquele ato dentro do mercado relevante em que ele atuou. Ou seja, é o caso daquela indústria moveleira que adquiriu, que é uma entre várias daquele mercado relevante, que adquiriu o seu fornecedor de matéria-prima, que é um entre vários, e que vai com isso gerar uma maior eficiência para o mercado consumidor, colocar no mercado produtos de qualidade superior, com preço mais acessível, sem afetar o mercado concorrente, sem afetar a concorrência no mercado, ou é um caso que você vai restringir o acesso dos seus concorrentes àquele mercado, criando um pequeno monopólio naquela área geográfica específica? Então, esse tipo de análise que leva em conta
conta os conceitos de poder econômico, posição dominante e mercado relevante, que eu citei naquele slide, são esses tipos de análises que são feitas pelas autoridades que defendem a concorrência. Tá? E a Lei de Defesa da Concorrência ela tem por objetivo assegurar que essas concentrações econômicas que são submetidas ao CAD não prejudiquem a concorrência, a livre concorrência do mercado relevante analisado. Esse é o objetivo principal da lei. Então, nem todo ato de concentração econômica é prejudicial ao mercado. Há atos que são aprovados porque são benéficos à concorrência do mercado, mas alguns atos ferem a concorrência do mercado e são esses os atos que serão analisados e provavelmente barrados pelo CAD. Falando um pouco das condutas anticoncorrenciais, ou seja, quais são as condutas que ferem a livre concorrência do mercado. E, novamente, de forma análoga aos atos de concentração, que são atos que podem ou não ferir a livre concorrência do mercado, as condutas são condutas que geralmente enfraquecem ou ferem a concorrência do mercado. E elas também podem ser classificadas em duas vertentes principais. Nós temos aqui condutas de natureza horizontal e condutas de natureza vertical. Nas condutas, exemplos de condutas de natureza horizontal são preços predatórios e o cartel. E condutas de natureza vertical, como exemplo, nós temos a fixação de preços de revenda, restrição territoriais ou de base de clientes, acordos de exclusividade ou de reciprocidade, recusa de negociação ou de venda, discriminação de preços de condições de venda e a chamada venda casada. Rapidamente indo por cada uma dessas condutas, e qual é o que é interessante em você saber dessas condutas? Se você participa de algum órgão ou de alguma comitê, de alguma equipe da sua empresa que promove as políticas comerciais de sua empresa, obviamente você tem que ter esses conceitos na sua cabeça para você saber que tipo de política pode ser adotada ou não, que tipo de política adotada pela empresa pode incorrer em algumas dessas condutas anticoncorrenciais para poder evitá-las, né? Então esses conceitos é um conceito de ordem prática que é muito interessante para que as pessoas que lidem, por exemplo, com as políticas comerciais da empresa possam entender o que se pode e o que não se pode fazer. Então, por exemplo, preços predatórios, desculpa, aqui uma não é tem uma formatação, aqui uma não é subcategoria da outra, são dois exemplos diferentes. Tá? Os preços predatórios é basicamente uma empresa que tem poder econômico, ou seja, aquela empresa que tem, como o pessoal poderia falar, né, bala na agulha, ela pode segurar um prejuízo por algum tempo, ela resolve destruir sua concorrência, ela coloca os seus preços abaixo do preço médio de custo, abaixo do valor de custo dos seus produtos, portanto ela toma prejuízo, mas o objetivo é que ela quebre a concorrência, empresas mais fracas que não tenham condição de superar essa fase de prejuízo, ela quebra a concorrência para num segundo momento, livre dos concorrentes, ela colocar o preço com um aumento substancial em valores que compensem o prejuízo anterior e que gerem lucros para o futuro. Ou seja, abaixa o preço, quebra o concorrente e depois você está sozinho no mercado para fazer o que quiser com o preço. Basicamente, de forma bem simples, isso que é um preço predatório. Então, assim, quando uma autoridade como o CAD analisa o conceito de preço predatório, ele vai analisar muito bem o contexto do mercado, ou seja, qual é o preço médio praticado pelo mercado, qual é o custo médio das empresas que operam, o que justifica aquela empresa durante um período longo ter sustentado aquele preço que aparentemente pode estar abaixo do custo, né? Então, esses são alguns dos conceitos que o CAD explora quando ele vai verificar ou, na verdade, investigar se alguma empresa está praticando preços predatórios. Isso é diferente de uma promoção temporária, isso é diferente de algum tipo de venda de estoque, saldo de estoque, em que a pessoa pratica uma margem de lucro menor, porém não abaixo do seu custo. É bem diferente, né? Não é contra a eficiência econômica, é contra uma prática que é prejudicial no momento até a própria empresa para oferir um lucro abusivo numa fase posterior. Cartel, basicamente, é o acordo entre concorrentes. Então, um mercado que tem poucos concorrentes, essas empresas se reúnem e decidem tomar ações relacionadas com fixação de preços, controle de produção, práticas comerciais, divisão de clientes por natureza ou por mercado. Então, alguns exemplos de práticas cartelizadas, né? Olha, 3 empresas A, B e C de um mercado que tem, sei lá, 10 empresas, as 3 maiores se reúnem.
Aí elas decidem, bom, então é o seguinte, eu atuo na região sudeste, você não vende nada no sudeste, você vende no nordeste, então você não me atrapalha no sudeste, eu não te atrapalho no nordeste. Isso é um cartel por divisão geográfica de mercados. Ou então, olha, eu atendo os hospitais públicos, você só atende, um exemplo bobo, simples, eu atendo os hospitais públicos, você só atende os hospitais privados, você não me atrapalha no mercado, nos hospitais públicos e eu não te atrapalho nos hospitais privados. Então assim, cada um dos concorrentes fica livre para sua atuação dentro daquele seu mercado que foi dividido mediante um acordo prévio. Isso são práticas de cartel. E obviamente isso é proibido por lei. Condutas de natureza vertical, você tem fixação de preços de revenda. Quando a indústria ela fixa os preços obrigatórios, mandatórios para que os seus vendedores pratiquem, ou seja, você não pratica preços sugeridos, você impõe que todos os seus revendedores pratiquem um preço estipulado, tabelado. Vocês podem ver que nos supermercados é muito comum você ter certos produtos em que você vê lá preço sugerido, né? A indústria até pode colocar uma sugestão de preço baseado no que ela considera uma margem de lucro justa para que se pratique, mas não necessariamente o seu revendedor ou o atravessador vai vender por aqueles preços que são estipulados. Então, quando isso é mandatório, isso é uma fixação de preço de revenda. Tá? Restrições territoriais de base de clientes, é como eu falei, quando você restringe a atuação dos seus clientes ou distribuidores, que seja, através de um critério geográfico, um critério de tipo de cliente. Então, por exemplo, se você tem uma indústria de equipamentos médicos e você impõe, distribuidor A, B e C, você só atua no Sudeste, distribuidor C, D e E, D, E e F, você só atuam no Nordeste, ou um só atua em São Paulo, outro só atua no Rio. Na verdade, isso é proibido por lei. Então, se um distribuidor de uma outra área geográfica do país quiser participar de uma licitação, por exemplo, local, em tese, pela lei, ele pode. E você não pode impor restrições nesse sentido, tá? Porque isso seria uma restrição territorial no seu mercado relevante. Acordo de exclusividade é quando empresas de uma mesma cadeia produtiva celebram acordos que excluem o acesso aos competidores. Por exemplo, uma indústria mantém um acordo de exclusividade com o seu fornecedor de matérias-primas e falando, olha, eu te dou condições, eu te garanto compras de volumes fixos, eu te garanto uma margem de lucro, mas você está proibido de vender para outros concorrentes. Esse tipo de prática, que é uma prática de uma conduta vertical, também é proibida por lei. Ou seja, os acordos de exclusividade eles são permitidos por lei. O acordo de exclusividade em si não é proibido por lei, mas você deve garantir esse acordo que as vantagens sejam recíprocas, tanto para o fornecedor, no caso, como para a indústria, no caso do meu exemplo, e deve então haver uma vantagem real para ambos e não podem ferir o direito da concorrência. Então, esses acordos são válidos, são possíveis, quando isso não afeta o ambiente concorrencial do mercado em que você atua. Então, no mercado plural, em que você tem, por exemplo, diversos fornecedores e diversas indústrias produtoras, um acordo de exclusividade entre um determinado indústria e um determinado fornecedor não deixa de ser um acordo válido. Ele pode ser feito, porque isso não vai afetar o mercado relevante. A partir do princípio que isso afeta o mercado relevante, passa a ser proibido. E acordo de reciprocidade é o famoso toma lá da cá, ou seja, eu te vendo um produto, apenas se você me comprar um produto também. Né? E se isso for coagir a outra parte que está negociando, também é uma prática de natureza vertical que é proibida ou condenável. Outras práticas de condutas de natureza vertical, recusa de negociação de venda. Recusa de negociação de venda ocorre quando você se recusa a negociar ou a vender de um outro determinado agente econômico. Isso é proibido no sentido em que você não pode restringir quem são seus clientes. Você não pode vender para um cliente e se negar a vender a outro. Tá? Uma observação importante é a questão das licitações públicas. As licitações são livres. Você pode ou não participar de uma licitação. Então, o fato de você se recusar a participar de uma licitação pública não é um ilícito, não é ilegal. Você pode se recusar a participar de uma licitação pública. O que você não pode fazer é discriminar algum tipo de cliente sem algum motivo válido, real, e deixar de vender para aquele cliente quando ele pede que tenha o fornecimento garantido.
Motivos reais, motivos válidos podem ocorrer. Só para citar um exemplo, já participei de empresas que tinham uma política de combate, por exemplo, ao trabalho escravo, trabalho infantil. E a gente tem no Ministério do Trabalho, o MT, Ministério do Trabalho e Emprego, ele publica listas regulares de quais são aquelas pessoas físicas ou jurídicas que utilizam nas suas propriedades o trabalho escravo ou trabalho infantil. Várias empresas utilizam essa lista pública de quais são as pessoas ou empresas que foram condenadas pelo uso de trabalho escravo ou infantil. Várias empresas do mundo privado, do mundo corporativo, utilizam essa lista para criar uma restrição. Ou seja, se você é um fornecedor que está nessa lista, eu não compro de você. Se você é um cliente que está nessa lista, eu não vendo para você. Mas aí existe um motivo real, motivo de fato de ordem social, que justifique então você exercer essa recusa. Uma recusa injustificada, por exemplo, para tirar um competidor do mercado, é condenável. Discriminação de preços e condições de venda. Isso é muito comum ocorrer e não existe nada de ilegal na discriminação de preços em si. Ela é ilegal ou ela é condenável quando ela não tem uma justificativa do ponto de vista de negócios. Por exemplo, nada mais natural que você oferecer preços diferenciados conforme os volumes que são comprados. Então, você vender para um cliente 1000 unidades de qualquer produto pode implicar num preço que não é tão bom quanto você vender 10.000 unidades. Então, conforme você vende em quantidades maiores e você gera economias de escala, é absolutamente natural que você tenha, sim, condições de venda diferentes. O que não se justifica é, para dois compradores em condições semelhantes, muito parecidas, você praticar preços absolutamente diferenciados, absolutamente diferentes. Isso pode significar que você quer eliminar um determinado comprador, um determinado cliente do mercado, e isso é considerada uma discriminação de preço abusiva. Tá? A venda casada também é um conceito bastante utilizado e pode ou não ser condenável. Né? A venda casada é quando você só vende um produto condicionado à compra de outro. Então, por exemplo, eu só te vendo esse forno de micro-ondas se você junto levar a cafeteira elétrica. Tá? Então tem algumas análises a serem feitas nesse caso. Você tem posição dominante no mercado? Então, se você é o único produtor de, por exemplo, micro-ondas no mercado, e você fala, você só vai comprar os meus micro-ondas se você levar junto a cafeteira. Você não oferece ao consumidor a possibilidade de vender em separado o micro-ondas e a cafeteira. O que acontece, então, nesse caso, com os teus aspas concorrentes que produzem só cafeteiras elétricas? Porque se você vender todos os micro-ondas para as pessoas e as pessoas têm que comprar micro-ondas de alguém, se você domina aquele mercado e os consumidores necessariamente vão ter que comprar os micro-ondas de você, mas junto eles têm que levar aquela cafeteira, de quem que eles vão comprar cafeteiras? Né? Então, assim, esse tipo de venda casada é considerado uma venda ilegal, porque ela está influenciando diretamente no mercado concorrente e relevante em que você atua. Por outro lado, se você é uma empresa que não tem uma posição dominante no mercado e você está fazendo uma promoção, olha, eu vendo o micro-ondas e a cafeteira, caso você queira levar eles juntos, eles saem por um preço muito mais baixo. Agora, você tem a opção de levar eles em separados por um preço muito mais alto. E essa decisão sua não vai afetar em nada a concorrência, a venda casada pode ser praticada. Como a gente vê em vários no comércio em geral. Né? Um cara leva um celular, leva junto o relógio associado ao celular. O cara leva um produto eletrodoméstico, de graça ele ganha a cafeteira. Isso é comum, mas a partir do momento que isso não interfira com o mercado de concorrência, isso não é um problema para a lei anticoncorrencial. A partir do momento em que isso configura um prejuízo à concorrência, isso sim passa a ser uma conduta de natureza vertical que não é permitida. Ou seja, esse último parágrafo aqui é bastante importante. As práticas anticoncorrenciais são consideradas condenáveis somente à medida em que, de forma real ou potencial, elas tenham o poder de prejudicar a livre concorrência e levarem ou à dominação de um mercado, ou caracterizar um exercício abusivo de posição dominante, ou de um mercado relevante específico. Ou seja, naquele exemplo que eu citei, da empresa que dominava o mercado de micro-ondas e que começou a praticar uma venda casada com as cafeteiras elétricas, talvez o objetivo dela fosse eliminar os concorrentes do mercado de cafeteira elétrica. E aí sim, essa venda casada ela tem uma natureza anticoncorrencial abusiva. Tá? Bom, falando agora alguns temas interessantes, ou seja, todos esses conceitos básicos fixados,
como é que a gente pode agora chegar ao que interessa para a gente, né? Ou seja, nossas relações no mercado, nossas relações com concorrentes, nossas relações com clientes e nossas relações dentro do âmbito das associações de indústria. Tá? Então, quais são as hipóteses de contratos e acordos com concorrentes que são proibidas pela Lei de Defesa da Concorrência? Ou seja, isso aqui, gente, é simplesmente proibido. Não existe uma hipótese que isso seja considerado benéfico pela lei. É proibido, ponto. Né? E isso a gente tem que ter em mente. Tá? Então, quais são os contratos que um concorrente não pode estipular com seus outros concorrentes? Fixação de preços ou de condições de venda em acordo com concorrentes. Isso é proibido. Divisão de mercados baseados na condição dos clientes ou em área geográfica. Acordos entre concorrentes para controle de produção. Por que esse acordo, só para esclarecer um pouco, por que um acordo para controle de produção entre concorrentes é proibido? Porque se você fixar, por exemplo, com o seu concorrente, vamos restringir a produção, vamos limitar, vamos escassear esse produto do mercado, para que isso possa elevar os preços, obviamente isso aí é uma conduta que fere o mercado concorrencial. Então, assim, as empresas elas devem estipular os seus planos de produção de forma independente e jamais colocar em acordos com concorrentes como elas devem produzir. Controle de pesquisa. A pesquisa é uma coisa delicada, não quer dizer que você não possa ter um acordo de colaboração em pesquisa, mas o controle da pesquisa deve ser muito bem estudado para não incorrer em algum caso que seja ilegal. Porque se você restringir, por exemplo, a produção de inovação no mercado, para que você continue no mercado indefinidamente oferecendo produtos obsoletos, por questões de custo, isso é considerado ilegal. Então os acordos de pesquisa também estão entre a lista de acordos que deve ser muito bem analisado quando você faz isso junto a concorrentes. Tá? E obviamente, e aqui vocês veem, né, a declaração da antitrust da ABMED, obviamente deixa isso bem claro, o que é absolutamente proibido é a troca de informações chamadas sensíveis entre concorrentes, ou seja, você não pode trocar informações sobre descontos, promoções, custos, preços, estratégias comerciais, etc., entre os concorrentes. Tá? É diferente da divulgação pública de uma lista de preços. Tá? Essas são coisas diferentes. Estou falando você previamente acordar os preços com os seus concorrentes. Recomendação: não transmita a concorrentes nenhuma informação sensível que possa dar condições a ou efetivamente ser utilizada para a criação de restrições ao mercado concorrencial, à concorrência no seu mercado. Tá? De forma a aumentar indevidamente os lucros em detrimento aos consumidores. Ou seja, essa troca de informações é absolutamente proibida. Relações com clientes e fornecedores. Tá? A regra geral é que não pode haver qualquer tipo de cerceamento da liberdade de ação dos seus clientes e fornecedores. Ou seja, você não pode ter uma ingerência direta sobre os preços praticados, por exemplo, sobre os seus revendedores. Você não pode impor políticas de preços ostensivas sobre os seus distribuidores. É um exemplo. Tá? E também fornecedores. Você não pode impor políticas comerciais para seus fornecedores. Para quem ele vende e a quanto vende. Você não pode impor isso. Os clientes e fornecedores, portanto, devem ter a liberdade para negociar livremente com os agentes de mercado e não devem ser forçados por nenhuma empresa a somente negociar com ela e não negociar com outros. Importante, os acordos de exclusividade são permitidos, como eu já mencionei isso, em duas situações. Primeiro, quando as partes adiram a esse acordo de exclusividade de livre e espontânea vontade, não por uma pressão econômica. Ou seja, interessa, por exemplo, aquele distribuidor ser um distribuidor exclusivo de sua indústria, por motivos comerciais e financeiros. E outra coisa, você não pode fazer com que um acordo de exclusividade restrinja o ambiente concorrencial naquele mercado relevante. Se você tornar o principal, mais forte distribuidor da sua área geográfica, do seu mercado relevante como exclusivo, em detrimento das demais indústrias, isso passa a ser um ato de concentração que vai afetar o livre concorrência daquele mercado relevante. Portanto, passa a ser uma conduta condenável. Agora, se você mantém um acordo de exclusividade que aumenta as eficiências, tanto para você quanto para seu distribuidor, e não afeta o mercado concorrente, não tem problema em realizá-lo. Tá? Então, os acordos de exclusividade eles podem ou não ser celebrados de acordo com o contexto do mercado relevante que você opera.
Ou seja, os acordos de exclusividade devem respeitar não somente a vontade das partes, ser vantajoso para ambas as partes, como também respeitar as condições de concorrência do mercado em que ele está inserido. Discriminação de preços e condições de venda. A regra geral é que você impõe regras iguais para clientes em condições semelhantes. Ou seja, como eu já mencionei, faz todo sentido que você possa discriminar seus preços em função, por exemplo, do volume de venda. Pequenos volumes têm eficiências menores e são vendidos a preços mais altos. Grandes volumes têm escalas, por exemplo, de logística muito mais avantajadas e, portanto, podem ser vendidos a preços mais módicos, mais moderados. O que você não pode fazer é oferecer condições absolutamente distintas para clientes que se encontrem na mesma condição. Ou seja, compram lotes semelhantes, volumes semelhantes, com uma logística semelhante, você não pode fazer a discriminação ostensivamente diferente. Recusa em negociar. É vedada a recusa de negociação ou venda, a não ser que existam motivos válidos ou interesses comerciais legítimos que justifiquem a recusa. Como eu citei o exemplo aqui de certas políticas internas que podem te impedir de atuar com o fornecedor ou com o cliente. Por exemplo, se o fornecedor ou cliente está envolvido em alguma prática ilegal ou não tem um programa de compliance que seja de acordo com as políticas da sua empresa, ou que fira algumas políticas básicas ou legislação trabalhista básica, você pode se recusar a atender esse cliente ou esse fornecedor, mas deve haver um motivo válido do ponto de vista de política ou do ponto de vista econômico para que você se recuse. E, finalmente, as relações com associações de indústria. A regra geral é que todas as práticas anticoncorrenciais que a gente já passou, já explicou, elas são vedadas principalmente no âmbito das indústrias. Uma coisa muito comum, que infelizmente é um erro meio grotesco, mas que se pega ainda, e o CAD tem vários exemplos práticos de casos que foram investigados, é as indústrias acreditarem que no âmbito da associação fica mais fácil você fazer escondido atrás da associação de indústria algum tipo de prática anticoncorrencial. Ou seja, você faz acordos de preços, acordos de produção, ou trocas de informações que são sensíveis no âmbito da indústria, da tua associação de indústria. Ou seja, o que eu quero passar nessa mensagem aqui é que nós não estamos, como não devemos estar protegidos por uma associação de indústria para fazer qualquer prática que seja ilegal ou que fira às vezes a concorrência. Ao contrário, nós temos uma responsabilidade imensa quando nos reunimos a cada reunião nossa aqui, porque nós somos concorrentes e há limites para aquilo que nós podemos discutir no âmbito de uma reunião entre concorrentes. Isso é que é fundamental ter em mente. Ou seja, existe uma responsabilidade por parte das empresas acerca do que é tratado no âmbito de uma associação de indústria. Tudo bem, absolutamente legal e válido, nós temos atividades, por exemplo, de lobby positivo, para informar a indústria, informar o governo, informar a sociedade, quais são as vantagens dos produtos, as alterações tecnológicas que são disponíveis, acordos científicos, acordos educacionais, cursos de treinamento, tudo isso e debate de assuntos que são do interesse da nossa indústria. Isso é absolutamente válido dentro do âmbito, por exemplo, da ABMed, mas nós não devemos usar de forma alguma a ABMed como um meio para trocar informações indevidas dentro do nosso mercado relevante. Isso pode parecer muito óbvio, gente, mas não é tão óbvio assim. Várias investigações foram feitas com sucesso partindo-se das associações de indústrias que as empresas faziam parte. Ou seja, a associação de indústria era utilizada como um mecanismo para tomar várias ações ou decisões que não eram exatamente as melhores para o ambiente concorrencial daquela comunidade, daquele mercado relevante. Por isso que em todas as nossas reuniões, é interessante a gente começar sempre com essa declaração, porque isso aqui firma um compromisso de forma pública que nós temos do respeito, como membros de uma associação de indústria, de respeito à lei de proteção à concorrência. E aqui, justificando por que nós fazemos, por que nós temos um determinado procedimento com relação às associações de indústria. E outra pergunta que também é muito comum quando a gente faz esse tipo de treinamento. Ok, como é que eu faço para me proteger se o ambiente da associação de indústria que eu frequento não é um ambiente muito uniforme? Eu não tenho visto aqui na ABMed
nós enfrentarmos esse tipo de problema. A gente tem uma consciência entre as empresas membros que é bastante grande, bastante evoluída, mas há associações em que você tem um desnível maior entre as empresas que participam. Grandes empresas multinacionais, pequenas empresas nacionais, com um nível de cultura ou de conscientização com relação ao respeito às leis que pode ser diferente. Então, como é que você, como membro da sua empresa, se protege desse tipo de evento? Como é que deve ser, então, a sua atuação dentro do âmbito de uma associação de indústria? Isso aqui também pode fazer parte, entrando um pouco no próximo tópico, no próximo assunto, que é um programa de compliance voltado ou que incorpore as leis de defesa da concorrência. Isso é um tópico também relevante, ou seja, quais são os procedimentos que eu devo tomar do ponto de vista de compliance para participar de uma associação de indústria, quais são os registros que eu devo guardar nesse programa, dentro desse meu aspecto concorrencial do programa de compliance, e quais são as ações que eu devo tomar. Então, por exemplo, no momento em que uma associação de indústria vai se reunir, nos dias das reuniões, a gente sempre deve exigir a agenda prévia da reunião, que é uma coisa que a ABMED, por exemplo, faz. Nos convites é passada a agenda da reunião. Estipula-se claramente qual vai ser a agenda. Por que isso? Porque você já vai previamente preparado com aqueles assuntos que vão ser discutidos. Não vai ser uma reunião caixa preta em que não se sabe o que os diversos concorrentes ali reunidos estão discutindo. O tema, a temática da discussão é previamente estabelecida. E mais, essa agenda deve ser seguida. Não é possível que durante uma reunião de uma associação de indústria os temas discutidos acabem tergiversando para temas diversos e temas que podem ser inclusive ilegais. Então, assim, é fundamental no âmbito de uma agência de uma associação, perdão, de uma associação de indústria, que a agenda das suas reuniões seja previamente acordada e enviada para todos os membros previamente ao atendimento das reuniões, tá? Essa agenda ela deve ser seguida, ou seja, assuntos que não constem da agenda devem ser programados para reuniões seguintes, ou então devem ser, se forem principalmente assuntos mais delicados, devem ser evitados. Delicados, que eu diga, do ponto de vista de legislação. Uma vez encerrada a reunião, e aqui também, estabelecer regras claras de não compartilhamento de informações sensíveis. Peça que a sua associação prepare e leia as regras antitrust da reunião. Ou seja, é isso que a ABMED faz. Toda reunião existe uma declaração antitrust estipulando esses temas não vão ser de forma alguma tratados nessa reunião. Isso é registrado. Bom, a reunião transcorre. Após encerrada a reunião, sempre deve estar presente alguém que tome nota dos temas discutidos, das discussões, e que faça a minuta ou o relatório da reunião. E essa relatório ou minuta é devidamente formalizado. Aqui a gente tem o Davi que sempre nos auxilia. Tem isso bastante claro. Todas as nossas reuniões têm as minutas registradas e depois enviadas para os membros. Nós temos isso totalmente formalizado. Se em algum dia nós sofrermos qualquer tipo de investigação ou qualquer tipo de inquisição, pergunta, verificação por parte de qualquer agência reguladora das leis de defesa da concorrência, como o CADE, nós temos absolutamente registrado e formalizado tudo que foi discutido em cada uma de nossas reuniões. Formalizado. Nada ficou de forma só verbal. É tudo previamente acordado e posteriormente registrado. Isso é fundamental. E um ponto bastante interessante, que eu já enfrentei essa pergunta em empresas que eu trabalhei anteriormente. Ok, e se você está numa reunião e 2 ou 3 concorrentes passam a discutir assuntos que não são devidos na reunião? Passam a discutir, por exemplo, sobre preços. O que você faz? Você está lá, quer cumprir a lei, não quer participar daquela discussão, o que você faz para proteger a sua empresa que você está representando naquele momento, se outros concorrentes incorrerem nessa prática ilícita durante a reunião? É simples, você vai formalmente pedir para aqueles concorrentes, em voz alta, que eles parem aquela discussão, porque não faz parte da pauta da reunião. E vai pedir para o assistente, o secretário daquela reunião, para que registre-se em ata que você, representante da empresa tal, fez o pedido explícito para que aquele assunto fosse descontinuado para o prosseguimento da reunião. Caso os concorrentes não atendam a sua solicitação, caso eles não parem de discutir aquele assunto que é proibido na reunião, você se levanta, é sério, parece uma coisa meio assim... te pode deixar numa situação constrangedora, mas mais constrangedor é a sua empresa ser envolvida por um ato ilegal de outras empresas. Isso é muito mais constrangedor. Então, se isso ocorrer em alguma reunião, você simplesmente se levanta,
pede para o secretário da reunião: em nome da empresa X que eu represento, eu queria registrar em ata que a empresa X, representada por mim, está se retirando dessa reunião e nós não participamos mais a partir do horário tal, porque tais assuntos começaram a ser discutidos. Nós estamos fora dessa prática. Você se levanta, pede para registro em ata e se retira da reunião. Simples assim. Tá? E se por acaso, e quando você chega na sua empresa, é importante que você registre isso internamente também. Quando você chegar na sua empresa, você relata o fato para o seu departamento jurídico ou departamento de compliance, dependendo de qual departamento que toca esse tipo de tema na sua empresa. Você registra isso formalmente, pode ser por um e-mail, por uma carta, e deixa isso arquivado. Posteriormente, você faz uma solicitação para a Associação de Indústria para que envie a minuta constando a sua retirada da reunião. Então são pequenos cuidados que a gente deve tomar para que protejam a você próprio e a sua empresa de qualquer tipo de assunto não devido tratado numa reunião de associação de indústria. Não vai ser o caso aqui da ABMED, nós temos plena consciência de como seguir a lei de defesa da concorrência, mas em futuros desafios profissionais, se alguém enfrentar esse tipo de situação, é exatamente essa maneira como você deve agir. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um quadro que eu acho bastante interessante sobre que tipos de informações a gente pode compartilhar entre concorrentes, no âmbito de uma associação de indústria, entre colegas de trabalho de outras empresas, enfim. E aqui, gente, não é uma questão de preto no branco. Você migra do branco para o preto passando por todo um degradê de cinzas, né? Então são informações, são práticas que são absolutamente claras, que são permitidas, e tem práticas que são absolutamente claro que são proibidas, mas entre essas práticas tem coisas que podem ser consideradas mais ou menos duvidosas, né? E eu gosto muito desse slide, né? Então, partindo do o mais correto, o mais limpo, o absolutamente permitido, para aquilo que é absolutamente proibido, e eu vou tentar dar alguns exemplos para esclarecer o conceito. As empresas podem exercitar o intercâmbio de informações sobre questões técnicas, colaboração técnica. Então, perfeitamente, isso não é informação sensível, isso pode ser intercambiado, né? Intercâmbio de dados históricos e agregados ou consolidados. E que são dados históricos? Você não vai discutir sobre os preços que você vai praticar, mas você pode discutir, por exemplo, sobre o histórico de preços que tem sido praticado em média pela indústria numa determinada região. Ou qual foi a média, dentre todas as indústrias, a média entre elas todas, da inflação que ocorreu naqueles produtos naquela região. Então, os dados agregados são dados consolidados, são aqueles dados que não permitem individualizar nenhuma empresa em específico. São dados médias das empresas como um todo, como um mercado agregado, tá? Dados históricos são dados de retrovisor, são dados do passado, não são dados futuros. Ou seja, você não está compartilhando tendências e estratégias para o futuro. Você está compartilhando o que ocorreu no passado. Isso pode ser interessante para diversos estudos, por exemplo, para influenciar futuras leis do país, etc. Tá? Ou, enfim. Partindo agora, você vai tornando as coisas um pouco mais cinzentas, né? Dados históricos, não necessariamente dados passados. Né? Desculpa, não necessariamente dados consolidados ou agregados, podem ser dados individuais. Você já começa a penetrar numa zona que é não tão clara. Intercâmbio ocasional de dados recentes, porém agregados. Então você já está falando de uma coisa um pouquinho mais sensível. Intercâmbio ocasional de dados sensíveis. Já é uma coisa, o intercâmbio ocasional de dados sensíveis é uma coisa que pode ou não ter um efeito direto no mercado da concorrência em que você está inserido, mas já é uma coisa altamente condenável. E finalmente, o que é absolutamente proibido, sem dúvida nenhuma, é quando existe uma troca de dados, um intercâmbio organizado, periódico, sistemático entre concorrentes de informações sensíveis e recentes. Entenda-se por informações sensíveis: preços, descontos, acordos com clientes, estratégia comercial futura, etc, etc. Então eu gosto desse gráfico aqui porque ele dá uma ideia bastante interessante de quais as diferentes gradações entre aquilo que é absolutamente permitido até aquilo que é absolutamente proibido. Só reforçando a importância de um programa de compliance, hoje em dia, inclusive, principalmente no nosso âmbito geral, Brasil, né, a gente tem aqui a presença de fortes empresas nacionais
e também de fortes empresas de atuação multinacional. Em geral, essas empresas multinacionais, elas têm mercado aberto em bolsas americanas, e a gente sabe que a maioria de nós se submete, seja à lei anticorrupção brasileira, então a nova lei chamada Empresa Limpa, então todos nós participamos, devemos obediência a essa lei, ou então a lei americana FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. Vocês já ouviram falar, isso dá um outro treinamento, mas enfim, só citando, a gente também deve respeito a essa lei, né? Muitos de nós trabalham dentro desse âmbito geográfico da lei americana. Então, o programa de compliance de uma empresa nada mais é que um conjunto de regras, né, um conjunto de políticas internas, um conjunto de controles e uma série de práticas que visam também ao desenvolvimento da cultura interna da empresa. Entre essas práticas, a informação, divulgação de valores, treinamentos, que visam a fazer com que as empresas cumpram com essas leis de natureza anticorrupção, né? E, em geral, é esse o âmbito dos programas de compliance atualmente, tá? Então, a grande maioria esmagadora dos programas de compliance das empresas, eles passam pela parte anticorrupção como seu principal foco, cerne de atuação, tá? Tem outras áreas que são igualmente importantes do programa de compliance que muitas vezes vêm agregadas. Por exemplo, existem empresas que apresentam programas de compliance também com políticas específicas ao trabalho escravo infantil, a questões ambientais, a questões de relacionamento com stakeholders, agências regulatórias, interações com o governo. Então, assim, em geral, a bíblia dos programas de compliance, que é o Código de Conduta, toma contato com assuntos dos mais diversos, passando pela anticorrupção, relações governamentais, trabalho escravo infantil, respeito às legislações trabalhistas, também regras internas de conduta, como a respeito, diversidade, a atuação com seus colegas de trabalho. Então, os programas de compliance tocam vários pontos distintos, tá? A grande importância de um programa de compliance sobre o foco da lei, a lei nossa anticorrupção, e aí eu estou entrando um pouco num outro assunto, mas assim, ela prevê multas muito pesadas para as empresas que tenham incorrido dentro dos ilícitos tipificados pela lei. Propina, corrupção, suborno, etc. Tá? Uma das multas previstas pela nossa lei Empresa Limpa, por exemplo, lei brasileira eu estou falando, é uma multa que vai de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior ao ilícito ocorrido. Então você imagina que a multa é uma coisa muito estranha, que ela pode vir de 0,1%, que é uma multa baixíssima, até 20%, que é 1/5 do faturamento bruto da empresa. Pasmem, 1/5. Né? Aí essa lei anticorrupção, a lei ficha limpa brasileira, ela tem um aspecto interessante também, que é a questão da responsabilidade objetiva. De forma bem simplificada, não há que se provar a culpa, aspas, ou intenção da empresa. Provou-se que o ato foi praticado, a empresa paga por aquele ato praticado. É a chamada responsabilidade objetiva. De forma bem simplificada, tá? Então você fica pensando, poxa, mas se o ato for comprovado que realmente ocorreu, querendo a alta direção ou não, tendo a alta direção da empresa com conhecimento ou não, tendo apoiado a liderança da empresa ou não, tendo sido um ato isolado ou um ato realmente consciente da empresa como decisão corporativa, então como é que pode uma multa variar de 0,1% a 20%? A resposta é, justamente o que vai ser apurado nessa investigação a despeito da responsabilidade objetiva, como esse ato foi praticado. Então, assim, uma coisa é você ser o termo não é correto, culpado, é você ser responsável objetivamente e pagar uma multa de 0,1%. Outra coisa é você ser responsável objetivamente e pagar uma multa de 20% do seu faturamento. Qual é a diferença? O que vai ser analisado é se a empresa cometeu aquele ato com conhecimento da direção, com a leniência ou aprovação da direção, se a empresa, e outra coisa muito importante, se a empresa tem os controles necessários para evitar que isso ocorra. Os funcionários são treinados, a empresa tem um código de conduta, existem auditorias internas, existe um programa de qualificação, treinamento dos funcionários com relação a aspectos de ética corporativa, código de conduta, etc. Você tem controles internos, por exemplo, que regulem como é sua atuação com seus concorrentes,
com os seus clientes, com órgãos do governo, principalmente, como são suas atuações com o órgão de governo. Então, todos esses elementos que fazem parte de um programa de compliance, eles são importantes na dosimetria da pena, ou seja, a diferença entre 0,1% do faturamento e 20% do faturamento está justamente aqui, num programa de compliance que é efetivo, real, que possa permitir a empresa falar: isso foi uma exceção. Um nó cego, um sem noção que foi treinado e que sabia, fez isso em desacordo com as nossas políticas, e se nós tivéssemos pego, isso jamais teria acontecido. E nós temos controles, ele foi esperto o suficiente para burlar esses controles. Então todos esses aspectos é que dão a importância de um programa de compliance. É para isso que ele serve, para proteger a empresa caso ela seja investigada e para evitar, obviamente, primariamente, que isso ocorra, né? Então, assim, porém, a gente tem que considerar também que os programas de compliance, aqui, desculpa, eu estou fugindo um pouco do slide, mas na verdade eu vou cobrir tudo que está aqui, que o programa de compliance ele deve levar em conta o tamanho da empresa, e isso deve ser levado em conta pelas autoridades também. Uma coisa é uma grande empresa de nível multinacional, com recursos mais abundantes, ter um departamento corporativo e independente que responda à matriz de Nova York, de Londres ou de Singapura. Outra coisa é uma empresa nacional que luta com as dificuldades internas do nosso país, com recursos mais limitados, colocar um programa de compliance. O que não impede, ou não excusa a empresa de colocar um programa de compliance. Pode ser, por exemplo, que o departamento jurídico tem uma pessoa dedicada que exerça o papel de gerente de compliance para aquela empresa. E da mesma forma, talvez de uma forma um pouco mais lenta, mais demorada, mas estabeleça igualmente um programa de compliance válido para aquela empresa daquele tamanho. Então, assim, não importa quais são os seus recursos. O fato é que é possível você implementar um programa de compliance no âmbito de uma empresa, tá? E o aspecto concorrencial não necessariamente deve ser independente de todo o programa de compliance da empresa. Ao contrário, e aí é uma opinião pessoal, como profissional da área de compliance, minha opinião é que esse aspecto deve ser, você deve alavancar recursos com qualquer que seja a sua estrutura de compliance da sua empresa para manter um programa de defesa da concorrência, um programa antitrust dentro da sua empresa agregado ao programa de compliance. Então, seja o seu departamento de compliance independente, parte do jurídico, parte de finanças ou qualquer que seja a situação, você pode sim montar um programa de compliance utilizando os seus recursos do programa de compliance que você já tem. Por exemplo, você deve ter na sua empresa profissionais que estão acostumados à tarefa de escrever as políticas. Um dos programas, então, mudando aqui, né, um dos objetivos do programa de compliance justamente é dar respaldo ao cumprimento das leis. E, por exemplo, alguns elementos fundamentais de um programa de compliance antitrust, tá? O que eu acho fundamental que se tenha numa empresa para começo de conversa é uma política. Tá? É fundamental que os seus funcionários, principalmente as áreas que estão mais expostas, mais ligadas a esse assunto, que a gente fala áreas de risco, tenham um guia, algum tipo de norte que possa esclarecer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então acho que o primeiro elemento de uma política de compliance, o primeiro elemento de um programa de compliance para o antitrust seria a elaboração de uma política clara, uma política antitrust que a empresa deve ter. Esse é o primeiro elemento e basicamente uma política antitrust é simplesmente descrever em breve maneira quais são as leis, quais são as regras que devem ser seguidas, quais são as práticas que devem ser evitadas e como as pessoas da empresa devem se portar nas suas interações fora do mundo da empresa, ou seja, nas suas interações com os concorrentes, com os clientes, com os fornecedores, com agentes do governo, etc. Então a primeira coisa fundamental é uma política clara. Segunda, e que não precisa ser nada de extremamente sofisticado, são controles internos que permitam a fiscalização do cumprimento dessa política. Por exemplo, uma parte importante do antitrust são as interações dos funcionários da empresa com os seus concorrentes. Então, assim, no âmbito do contato nas associações de indústria, quais é o procedimento de atuação dos funcionários? E aqui, aquele slide que eu coloquei anteriormente, olha, todas as vezes que você for uma reunião da associação de indústria, você tem que registrar a agenda prévia da reunião, guarda esse documento, arquive em tal lugar, ou eletronicamente, ou em papel, em tal lugar, a agenda da reunião, sua participação, a ata da reunião, etc. São controles simples que provam que você, de fato,
está atuando de acordo com a lei, o que prevê a lei da concorrência, né? Então, alguns tipos de procedimentos dos controles que garantam o cumprimento da política que você editou. Outra coisa que é importante é que você tenha padrões de contratos específicos, ou seja, todos os acordos que você tiver com seus distribuidores, com seus clientes, com seus fornecedores, convém que, essa é uma coisa mais ou menos óbvia, mas convém que esses acordos sejam aprovados e pelo menos vistoriados pelo teu departamento jurídico. Se não é possível que o jurídico da sua empresa verifique todos os contratos, que seja pelo menos possível que ele tenha algumas padrões, a gente chama de templates, né, padrões, com os requisitos mínimos. E não é difícil, dentro desses contratos, você ter algumas cláusulas padrões que assegurem o cumprimento, por exemplo, das leis anticorrupção, da aderência ao código de conduta dos participantes, tanto da empresa quanto do seu fornecedor, seu cliente, seu distribuidor, e também a aderência à política de antitrust da empresa. Então são cláusulas simples que você coloca nos seus contratos que também garantem o cumprimento dessas regras, tá? Obviamente um programa de treinamento que contemple o antitrust, contemple o antitrust, e aí não é nada fantástico, né? Não precisa ser uma coisa... Porque se você tem um departamento de compliance que está dentro do seu jurídico, ou que é um departamento à parte, como é o caso da empresa em que eu trabalho, mas que tem constante contato com o jurídico, eu acho que não há problema nenhum em que você alavanque os treinamentos que já existem na área de compliance com esse treinamento antitrust. Uma apresentação como essa que a gente tem aqui de hoje é mais do que suficiente para que a pessoa tenha as noções básicas necessárias sobre a legislação antitrust que você deve seguir. Então não precisa ser nada muito mais sofisticado que isso, e você já tem sua equipe de vendas, seus colaboradores internos bem treinados. E você pode alavancar isso. Ao mesmo tempo que você dá um treinamento de 1 hora sobre o código de conduta, é perfeitamente plausível, na sequência, dar 1 hora de treinamento antitrust, e você já está coberto. Então isso também é um programa de treinamento, é um ponto fundamental. E, obviamente, evidências e registros. Como eu falei, se você participa de reuniões com concorrentes, um exemplo de evidência ou de registro são aquelas agendas de reunião, as atas, listas de presença, atas das reuniões que você participa, arquivar aquilo no local correto. Então você tem como, quando você fornecer aos seus funcionários os treinamentos antitrust, obviamente guardar as listas de presença para que aquilo seja feito. O treinamento antitrust idealmente é feito periodicamente com os funcionários já existentes e sempre que entrar um novo funcionário. Então, no processo de integração do novo funcionário na empresa, você já fornece a política e dá o treinamento, e ao longo, digamos, de a cada 2 anos, você dá um treinamento, um refresh, uma renovação de treinamento para todos os funcionários da empresa. Assim, na verdade, não é nem necessário a todos os funcionários da empresa. Se você não tiver os recursos, o que é absolutamente comum, porque as empresas têm mão de obra numerosa, existem áreas que a gente chama de áreas mais de risco. Então aqui, por exemplo, eu chamo essas áreas de riscos essas daqui. Pelo menos esses departamentos aqui, ou esse pessoal, tem que ser treinado em antitrust, porque essas funções são as funções que estão mais expostas aos riscos de, até de uma forma não mal intencionada, incorrer esbarrar em alguma regra da lei antitrust. Então eu diria que esse treinamento ele deve ser oferecido pelo menos para o pessoal de vendas e comercial, para o pessoal da área de marketing, para o pessoal da área de licitações de contratos, caso a sua empresa contemple esse departamento, e também por compras no seu contato com os fornecedores. E enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agora abrir para vocês para perguntas e um debate sobre o tema. Enfim, fico aqui aberto, por favor, estou à disposição aqui para a gente conversar sobre o que vocês quiserem acima do tema tratado.